Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então, no último vídeo, nós paramos aqui, né? No exercício 10. Prometi de fazer esse exercicinho com vocês, ok? É um exercicinho de vestibular, nós ainda estamos relembrando o ensino médio. Acho que é a Universidade Federal da Paraíba, né? Então, vamos ler juntos. Tá lá. Se 1 mol de H2 e 1 mol de I2 em um recipiente de 1 litro atingirem a condição de equilíbrio a 500 graus Celsius, a concentração de HI no equilíbrio será dado Kc igual a 49. Então tem várias possibilidades aqui, certo? Letra A, B, C, D, E. Muito bem, vamos equacionar então o exercício 10, vamos fazer juntos. Olha lá que lindo. Ai, professor, esse exercício é difícil. Pois é difícil. Você quer ver como é que é? Ah lá, exercício 10. Tabelinha. Ah lá. Reação. Qual que é a reação? Putz, ó, já começa por aí. Ele não escreveu a reação, né? Ele não deixou ela prontinha lá para mim, mas ele me deu condição para escrever. Então ele falou assim, ó, o que ele está colocando lá? Ele colocou H2 e I2 para reagir. Vamos colocar, ó, H2 gasoso e I2 para gasoso. São os reagentes, ele deixou isso muito claro. Se 1 mol de H2 e 1 mol de I2 em um recipiente de 1 litro atingirem a condição de equilíbrio a 500 graus Celsius, a concentração de HI no equilíbrio será... Então, HI é o meu produto formado. Olha lá. HI gasoso. Muito bem, ó. Então o enunciado me deu possibilidade de escrever a reação. Início, reagiu, formou. Fim, uma coluninha para cada substância. Aí olha só, gente. Tá aqui início, reagiu, formou. Fim. Ó como é que essa tabelinha é poderosa. Acompanha com o tio para você ver o poder da tabelinha. Então, antes de começarmos a brincadeira, vamos balancear a reação, né? 1, 2. Tá balanceadinha, tudo bonitinho. Agora, vamos para o segundo passo, né? Que é injetar os dados do problema na minha tabelinha. Os números do problema. Então ele diz o seguinte, que colocou 1 mol de H2 e 1 mol de I2, que são os meus reagentes, em um recipiente de 1 litro. Então já sai a concentração molar direto, né? Eu coloquei 1 mol de H2 em um recipiente de 1 litro. Então ficou 1 mol por litro de H2. Olha, perceba que ele está descrevendo uma situação inicial. Se 1 mol de H2 e 1 mol de I2 em um recipiente de 1 litro... né, forem reagir até atingirem a condição de equilíbrio, blá, blá, blá. Então, isso aqui é a condição inicial, tá? 1 mol de H2 com 1 mol de I2 num recipiente de 1 litro. Muito bem. Perguntinha do tio. Ele ofereceu mais algum dado da tabela? Não. Ele disse lá a temperatura, que é 500 graus, que até agora, por enquanto, não serve para nada pra gente. Tá? Ele faz uma pergunta, né? Ó, vamos até trocar a corzinha aqui, ó. A concentração de HI no equilíbrio será... Então, olha, o que ele está perguntando pra gente? Está perguntando qual que é a concentração de HI. HI está aqui, ó. A concentração de HI no equilíbrio. Qual que é a concentração de HI no equilíbrio? É esse quadradinho aqui, ó. Então, agora ele não pediu Kc. Ele pediu esse quadradinho, ele pediu a concentração de HI na situação de fim, de equilíbrio. É isso que ele quer. Então, se eu descobrir esse quadradinho, eu acho a resposta. Ok? Tá. Aí ele me deu um outro valor, né? Ele disse para mim que o valor de Kc é 49. Mais nada ele me disse. Gente, olha só que loucura, olha só o poder dessa tabelinha.
Não sei se você reparar, fizer uma retrospectiva nos exercícios que a gente fez até então, você vai perceber que para eu conseguir alimentar essa tabelinha, eu preciso sempre de 3 quadradinhos preenchidos. Ó, em todas as situações tinha esse e esse, ou esse, né? E aí, por inferência, eu consigo descobrir todos os outros. Ou eu posso ter esse, ou eu já teve uma situação que eu tinha esse preenchido com os dados do problema, e aí eu acho todos os outros, né? Então, eu sempre tinha 3 quadradinhos. Agora lascou. Por que lascou? Porque ele só me deu 2 quadradinhos, ele não me disse mais nada, né? Então ele só me deu 2 quadradinhos, mas ele me deu o valor de KC, que me permite descobrir tudo, né? Então aqui, ó, já aumentou bastante a complexidade dos exercícios, tá? Então complicou bem. Quando eu caio nesse tipo de exercício onde ele me fornece só 2 quadradinhos, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Então vamos lá, vamos pensar. Numa situação inicial de tempo zero, quanto que eu tenho de produto? Nada, não reagiu ainda os reagentes, tá? Quanto que reagiu desse reagente? Quanto que reagiu? Não sei, né? Se eu não sei, eu vou chamar ele de X, certo? Muito bem, se esse é X mols por litro, quanto que é esse aqui? Ó, lembra que a linha do meio, eu sempre uso a reação, né? A estequiometria da reação para eu saber o que é cada coisa. Se eu chamei esse camarada de X, né? Ó, a minha reação me diz que 1 mol reage com 1 mol formando 2 mols. Se esse daqui é 0,2, quanto que é esse aqui? É 0,2, porque 1 é 1, né? 1 para 1. Então, se eu chamei esse camarada de X, esse camarada é X. E esse camarada? Esse camarada é 2x. Certo? Porque essa quantidade é sempre o dobro dessa, que é igual, e essa quantidade é sempre igual a essa. Ok? Muito bem. Então, qual que é a situação de fim aqui, ó? Eu coloquei 1 mol para reagir. Desapareceu X. Quanto que eu tenho no final? É 1, que é a quantidade inicial, menos a quantidade que desapareceu. Ó, então eu vou escrever os valores de maneira matemática, com incógnitas. Esse é o segredo, né? Tudo bem? Então, quanto que eu tenho aqui numa situação de equilíbrio? Ó, eu tinha 1. Desapareceu X. Quanto que eu tenho no final? Eu tenho 1 menos X. Muito bem. Esse quadradinho, como é que fica esse quadradinho aqui na brincadeira? Eu tinha 0. Apareceu 2x. Quanto que eu tenho no final? 2x. Ok? Muito bem. Agora, ó, e eu tenho o valor de KC que é 49. Vamos escrever KC em termos genéricos para a gente ver, ó. Quando a gente opera e começa a trabalhar, você vai ver que as coisas vão aparecendo, ó. KC é igual, genericamente, concentração de HI elevado ao quadrado dividido pela concentração de H2 elevado à primeira potência vezes a concentração de I2 elevado à primeira potência. Certo? Muito bem. Vamos alimentar, lembra que a gente sempre alimenta a equação de KC com a linha do fim da reação, né? A linha da situação de equilíbrio. Então vamos alimentar com essas com esses valores de X. Então vamos lá, ó. Como é que vai ficar a brincadeira? KC é igual quem que vem aqui, ó, concentração de HI, que é 2x. 2x elevado ao quadrado, ok? Dividido pela concentração de H2 no equilíbrio. Qual que é a concentração de H2 no equilíbrio? 1 menos x elevado à primeira, vezes, qual que é a concentração de I2 no equilíbrio? 1 menos x elevado à primeira potência. Legal. Agora, o valor de KC eu tenho, que é 49, né?
Então, eu venho aqui e substituo 49 no KC. E aí a brincadeira vai ficar assim, ó. 49 é igual a 2x elevado ao quadrado dividido por 1 menos x elevado à primeira vezes 1 menos x elevado à primeira. Gente, aqui eu tenho que operar matematicamente, ó. Como é que eu faço isso? Ó, 1 menos x vezes 1 menos x, você concorda comigo que é 1 menos x ao quadrado? Então vai ficar assim, ó, 2x ao quadrado é igual a 49. Pessoal, vou dar uma dica para vocês. Nesses primeiros exemplos de problemas, né? Olha, perceba que eu caí numa equação, né? Tem o elevado ao quadrado aqui, eu posso ter que usar Bhaskara em alguns momentos, equação de segundo grau, papapá. Em exercícios mais complicadinhos, eu vou ter que cair numa equação de segundo grau para resolver. Professor, nós já vamos começar a fazer isso agora? Não, agora não, tá? Tudo bem? Os exercícios que o tio vai trabalhar com vocês inicialmente, eles são mais simples. Mais simples como? Dá para operar sem usar equação de segundo grau nesse passo aqui, ó. Quando você chega nesse ponto do cálculo, olha, você percebe que tem um fator simplificador que você pode utilizar aqui, ó, que é meter a raiz dos dois lados, ó, a raiz quadrada. Ó, uma vez que eu tenho uma igualdade, né, tudo que eu fizer dos dois lados da igualdade, eu não altero essa igualdade, certo? O que eu fiz aqui, ó, meti raiz quadrada dos dois lados, então eu mantive a igualdade. Quando eu faço quando eu tenho essa ação simplificadora, ó como é que fica fácil. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 2x ao quadrado, esse quadrado some. Então fica 2x aqui. E raiz quadrada desse termo elevado ao quadrado, esse 2 some. Então fica 1 menos x aqui. Pronto, olha como é que simplificou. Ó, a equação do segundo grau virou uma equação de primeiro grau. Facilitou a nossa vida. Então, fica a dica para vocês, gente. Toda vez que você cair nesse tipo de exercício mais complexo, qual que é a ideia? Mete x, ele não te deu nada. Se ele não te deu nada, mete x em tudo. X, e acredita. Acredita em Papai do Céu que o negócio vai dar certo. Né? Vai resolvendo, vai fazendo. Não adianta ficar olhando para o exercício esperando a resolução aparecer. É você que tem que fazer, certo? Então vai fazendo, bota x. Ele não te deu nada, bota x. X e acredita no Papai do Céu, né? Aí vai operando, vai fazendo, papapá. E aí quando você chega nesse ponto aqui, ó, você tem essa ação simplificadora, que é meter raiz quadrada dos dois lados para uma equação de segundo grau virar uma de primeiro, né? Agora, professor, e quando não dá para fazer isso? O negócio é mais complexo e não dá para fazer isso. Aí não tem jeito, aí você vai ter que fazer na raça a equação de segundo grau, tá? Ah, professor, nós vamos fazer isso? Vamos, mas não agora, devagarinho. A gente vai aumentando a complexidade devagarinho, ok? Os exercícios que o tio vai fazer agora, inicialmente com vocês, você tem essa possibilidade dessa ação simplificadora, onde você converte uma equação de segundo grau numa equação de primeiro. Aí você facilita os cálculos e resolve agora daqui para frente é 1 minuto para resolver, tá? Se a gente tivesse que resolver a equação de segundo grau, ao invés de 1 minuto, você ia demorar 10, mas dá para resolver também, tá? Tudo bem? Então, agora, ó, vamos pegar isso aqui e vou continuar aqui na folhinha, tá? Vou pegar uma folhinha nova para facilitar a nossa vida. Ó, vou copiar essa equação aqui, ó. 7 é igual a 2x dividido por 1 menos x. Então vamos lá, vamos passar esse camarada para lá, né? Fica 7 vezes 1 menos x é igual a 2x. Aplico a distributiva. Não é? Bom, aí é pura matemática, né, gente? Você não pode ter dúvida nessa matemática mais tranquilinha aqui, não. 7 menos 7x
é igual a 2x. Aí, o que é que eu vou fazer? Ó, o tio tá usando corzinha bem bonitinha para você. Eu vou passar esse 2x para lá e eu vou passar esse 7 para lá. Então, ó, vou copiar o menos 7x aqui. Vou copiar o menos 7x aqui. É igual, né? O 7 passando para o lado de lá fica menos 7. O 2x passando para o lado de lá fica menos 2x. Tudo bem? Aqui eu estou somando, né? Eu estou subtraindo coisas iguais, né? Então aqui o resultado dessa conta é menos 7x menos 2x, né? Dá menos 9x. É igual a menos 7. Posso multiplicar os dois lados da minha equação por menos 1, né? Aí vai ficar assim, ó. 9x é igual a 7. Dá trabalho, hein, gente? Ó, x é igual a 7 sobre 9. X é igual a 0,78 mol por litro. Foi isso que ele perguntou? Vamos olhar. Ó, eu achei o valor de x. Mas o que ele me perguntou foi, ó, a pergunta aqui, ó, ponto de interrogação. O que ele me perguntou foi a concentração de HI no equilíbrio, que é esse quadradinho aqui. E a concentração de HI no equilíbrio, escrita matematicamente, é 2x. Então, não é x. Tomem cuidado com esse tipo de coisa. Então, a concentração de HI não é 0,78 mols por litro, e sim o dobro disso. Então, vamos fazer o cálculo aqui agora, ó. Qual que é a concentração de HI? É isso que ele está perguntando. A concentração de HI é 2 vezes o valor de x que eu encontrei, que é 0,78. A concentração de HI no equilíbrio é 1,56 mols por litro. Gente, ficou claro? Todo mundo entendeu? Então é assim, terão problemas onde ele me informa só 2 quadradinhos. Não se assuste. Assuma alguém para chamar de x. Eu podia ter escrito isso matematicamente de outra forma. Eu podia ter assumido esse cara como sendo x, esse cara como sendo x sobre 2, esse também. Ia dar tudo diferente, mas no final dá tudo igual, tá? Então, assuma alguém para chamar de x. E aí, o resto, você concorda comigo? Eu podia ter feito diferente aqui, ó. Ter usado a matemática de maneira diferente. Eu podia ter chamado esse cara de x. Quanto que foi formado? X. Se esse cara eu vou chamar de x, esse cara aqui é x sobre 2. Porque esse número aqui, ó, é sempre a metade desse. Tá? Então, as contas iam dar todas diferentes. Mas no final ia dar tudo igual. Certo? Esse é o típico exercício onde você tem que acreditar e seguir, caminhar. Se você não caminhar, o resultado não aparece. Percebe? Olha só como é que é mágica a tabelinha, né, gente? Olha, o problema, ele não te forneceu nenhum dado praticamente. Ele te forneceu isso e isso. Ele não te deu nenhuma possibilidade de resolução. Então você aplica lá, bota x, o negócio vai aparecendo. É uma maluquice, né? É muito legal perceber essas coisas. Tudo bem? Então, quando a gente olha lá para o exercício 10, a letra correta é a letra C. Ok? Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou terminando essa parte das quantidades, né? Esse assunto que a gente está trabalhando é o assunto 2, que é o cálculo das quantidades no equilíbrio, né? A gente foi aumentando a complexidade dos exercícios. Dá para aumentar mais, mas eu vou parar por aqui por enquanto. A gente vai aumentando a complexidade devagarinho, porque senão estressa a cabeça. Tudo bem? Eu vou deixar mais um exercicinho para casa. Ó, o exercício 11,
você pode fazer na sua casa, tá? O exercício 11, deixa eu ver quanto que dá a resposta dele, para você fazer e entregar para o tio no próximo domingo, tá? Então, o exercício 11, o que ele está perguntando ali? A concentração de CO no equilíbrio. A concentração de CO no equilíbrio deu meio mol por litro, tá? Então, a resposta desse exercício 11 é meio mol por litro. Combinado? Então, por hoje é só. Vou ficando por aqui. Beijo no coração e até a nossa próxima atividade.